Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. O Pauta em Debate está no ar. Estamos de volta com o Pauta em Debate e nesta noite nós vamos tratar do assunto industrialização, os impactos da industrialização na relação com o poder público, analisando sobretudo a questão da industrialização aqui na cidade de Londrina. O nosso entrevistado é o advogado empresarial Bruno Pedalino. Doutor Bruno, boa noite. Boa noite, como é que vai? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Doutor Bruno, essa questão da industrialização é uma questão que nós temos que pensar não circunstancialmente, mas pensar isso a longo prazo. Essa é a lógica, é a regra? Pois é. Esse tema sempre vem à tona quando se fala em aumentar impostos. Mas a gente não deve pensar nisso como uma questão micro, mas sempre como uma questão macro. Eu fiz um artigo há pouco tempo para a Folha de Londrina, porque eu vi uma reportagem que saiu também na Folha de Londrina sobre alguém na Prefeitura de Londrina falando em aumentar o IPTU. E daí eu me perguntei, mas como aumentar o IPTU? E daí eu fui mais longe. Mas como criar o CPMF? É muito fácil aumentar o IPTU, aumentar o CPMF, para sanear os rombos dos administradores públicos do passado recente. Mas ninguém fala, e cada dia você ouve menos falar em reforma tributária, em reforma fiscal, em projeto de industrialização, que na verdade são os grandes fatores para você sanear o país, sanear o Estado e sanear o município. Definitivamente. Entra a questão, o poder público, facilmente pode aumentar tributos, mas a questão não é essa. A questão é o Estado, o poder público, pensar a longo prazo, numa perspectiva de integração com o setor privado, para que nós tenhamos um aumento da riqueza por meio da própria economia. Né? E definitivamente e racionalmente. Né? Uma maneira justa de administrar o Estado. Né? E cada dia mais você ouve menos falar nisso. Você não acha que já era para o presidente da República já ter uma comissão estudando o que fazer com a reforma tributária e já deixar isso pronto para, na hora certa, já mandar para o Congresso Nacional a reforma tributária? Não existe isso ainda. Nem começou. E é um governo que se vangloria de ter o quê? O apoio no Congresso Nacional. Pois Bom, é. Se nós temos apoio, então é um momento oportuno para fazer as grandes reformas estruturais. Pois é. Sabe? A reforma tributária, a reforma fiscal é o grande negócio para sanear o país. Não é o CPMF. A reforma tributária vai ser a reforma que vai implantar, provavelmente, um imposto único, que vai cobrar pouco de todos e vai arrecadar muito mais. E definitivamente vai nos arremessar como um dos países do primeiro mundo em termos de reforma fiscal, em termos de arrecadação. Voltando para Londrina, você não acha que nós, há muito tempo, já poderíamos ter um projeto de industrialização em Londrina? Que nós já poderíamos ter começado, mesmo que a passos pequenos, um processo de industrialização de Londrina? Nós hoje já não poderíamos estar desfrutando disso? Doutor Bruno, na forma como o senhor coloca, na medida que nós trocamos a nossa matriz econômica no passado em relação ao café, à agricultura, quer dizer, lá atrás nós já poderíamos ter começado algo a longo prazo. Quer dizer, não é uma questão circunscrita a esta ou aquela administração, é um conjunto, pelo que o senhor coloca. Um conjunto
de ideias que se põem em andamento, sabe? Sem gastar um tostão, sem jogar dinheiro fora, pondo ideias em andamento. Pegar pessoas que entendem, contratar pessoas que entendem, com ideias que se põem em movimento, que fazendo um grande projeto para Londrina e fazer acontecer, sem loucuras, sem projetos demagógicos, mas que ponha Londrina num patamar que há muito tempo a necessidade não acontece. Sabe? Projetos que nós não temos. Londrina não tem sequer projetos para industrialização. Nós não temos estrutura para poder industrializar Londrina. Não temos sequer estrutura. Nós estamos falando aqui em relação à nossa cidade, cidade de Londrina. Mas essa não é uma questão estrutural da própria cultura brasileira? Essa falta de planejamento, essa falta de postura estratégica em relação ao acolhimento do futuro? Isso não é um pouco típico da nossa cultura brasileira? Não só em relação ao Estado, mas também em relação ao próprio empreendedor, que lhe falta muitas vezes esse passo a passo, né, de objetivo, de metas, de cumprimento de metas. Isso não é uma questão um pouco cultural nossa? Olha, eu não digo que é uma questão um pouco cultural. Depende muito de quem está no poder. Porque você vê cidades com políticos que fazem acontecer. Tem N cidades no Brasil que já estão muito na frente e fizeram acontecer. Enquanto em Londrina existe administradores públicos querendo aumentar IPTU, né? Já existe dezenas de cidades no Brasil cobrando IPTU abaixo do valor de 1%, como é de Londrina, né? Subsidiando IPTU e nem cobrando IPTU. Em Contagem, em Minas Gerais, quem tem um imóvel não paga IPTU. O imóvel seu, se você tiver um imóvel e custar 20 milhões de reais, você não paga IPTU. Se você tiver um imóvel e custar 50 mil reais, você não paga IPTU. Isso é Contagem. Em São José dos Campos, você paga 0,68% do valor venal. Em Ribeirão Preto, você paga 0,60% de IPTU. Em Caxias do Sul, você paga 0,41% de IPTU. Cuiabá, você paga 0,40% e Vitória você paga 0,39%. E assim por diante. Ou seja, são prefeitos, são administradores públicos avançados, com mentalidades avançadas, que industrializaram as suas cidades, chegaram primeiro e fizeram um projeto que mudaram o destino da cidade. Você vê, Ribeirão Preto é uma cidade de laranjais, agrícola, como Londrina, de canaviais, que não se submeteram só à agricultura, que não se submeteram só à pecuária. Falou, não, vamos industrializar também. Ou seja, isso passa por uma perspectiva também de política, né? Claro. Não é uma política circunstancial, uma política como que eu posso dizer, que não pensa a longo prazo. Porque as cidades que o senhor acabou de citar são cidades realmente que têm um parque industrial invejável. Né? E o poder público não fica refém de ficar dependendo apenas do IPTU. Né? Mas são cidades também que têm uma junta comercial ativa, nesse sentido, que tem uma sociedade rural também ativa, que se juntam entre eles e tem uma mentalidade empresarial da cidade. Não basta só o poder público, tem todos os líderes da cidade têm que ter uma visão empresarial mais de toda coletiva. A região coletiva. E aqui entra um aspecto interessante, aproveitando,
o senhor especialista na área de direito empresarial, o poder público tem sim, já tem na sua característica esse lado coletivo, o lado social. Mas o empresário também não pode visar apenas o caráter privado, ele tem que estar dentro do contexto pensando também esse coletivo, porque ele faz parte do coletivo. E mais do que isso, ele não só faz parte do coletivo, mas ele também tem que entender que ele vai ser beneficiado. Os entes dele serão beneficiados. A sociedade dele será beneficiada. E ele tem que entender que o benefício não é imediato, mas também não é a longuíssimo prazo. É a médio e, por que não, a curto prazo. 10 anos, 15 anos, um projeto desse implantado em 15 anos começa a render. E rende rapidamente. Meia dúzia de indústrias. Quando eu trouxe a Equisal para a região de Londrina, o meu objetivo, o que era? Porque a força extrema que eu fiz para Londrina, porque uma indústria farmacêutica é a elite da arrecadação de imposto. É a elite. As indústrias farmacêuticas são as que mais arrecadam imposto de todas as indústrias. Até pelo preço do medicamento, que é altíssimo, né? Sabe? Se a gente conseguir fazer com que Londrina seja uma região de indústria farmacêutica, entendeu? Nós formamos uma região elitizada. Por causa da Equisal, já veio outras duas médias. E é uma tendência a vir mais. Outras, né? É. Doutor Bruno, essa questão que nós colocamos aqui do papel da responsabilidade, dessa visão do empresariado um pouco mais alargado, nós podemos dizer que implica na questão da responsabilidade social empresarial? Claro. Que é uma questão ainda nova para muitos empresariados, sobretudo no interior, né? Claro. Essa responsabilidade, ela tem que estar junto com os líderes que assumem as entidades de Londrina. Por sorte, hoje nós estamos vendo líderes assumindo entidades em Londrina muito capazes. Londrina está entrando numa fase cujo alguns líderes muito capazes estão assumindo. Eu estou prevendo que nós vamos começar uma fase de muita competência na região de Londrina. Ou seja, uma perspectiva de otimismo e esperança, o senhor nos coloca. De otimismo e esperança. Eu estou vendo nomes assumindo algumas entidades de Londrina, que se a gente juntar tudo isso, muita coisa positiva começa a acontecer em Londrina. O saldo será positivo. Coisa que há muito tempo não acontecia em Londrina. Nós precisamos juntar tudo isso, formar uma estratégia, formar um esquema e fazer acontecer aqui em Londrina. Não podemos perder mais oportunidades. Doutor Bruno, para a gente já encaminhar ao final da nossa entrevista, a quem eu agradeço a sua presença aqui no programa, nós estamos praticamente entrando num processo eleitoral municipal. Quer dizer, os vários nomes que nós teremos aí disputando a Prefeitura de Londrina terão necessariamente que colocar esse tema na pauta do debate. Seja quem for, esse tema não poderá mais ser postergado. Eu acho que isso é prioridade número 1, porque em consequência disso é que o destino de Londrina será determinado. Ou seja, nós não podemos mais pensar a política no limite de um mandato, nós temos que pensar a política a longo prazo. A longuíssimo prazo. E de preferência dialogando com os vários setores da sociedade, né? Não tenha dúvida. E o empresariado é um elemento determinante, é um fator determinante pelo que o senhor coloca, até porque sem o empresariado o poder público fica alijado. Nós teremos que traçar objetivos e cumprir os objetivos. Fazer com que Londrina extrapole o seu limite territorial. Sem isso, nada vai acontecer em Londrina. Londrina tem que parar na China, Londrina tem que parar na Europa, na Ásia. Londrina tem que extrapolar os nossos limites territoriais urgentemente. Ok. Doutor Bruno, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer.
Espero tê-lo aqui novamente numa outra oportunidade. Um prazer. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos na sequência com mais informações para você, aqui no Pauta em Debate. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. E nesse bloco nós vamos falar de um conceito novo, o conceito de Smart City. Você já ouviu falar sobre isso? E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado é o presidente da Sercontel Iluminação, também engenheiro, Sandro Nóbrega. Sandro, muito boa noite, seja bem-vindo. É um prazer estar com vocês aqui. Boa noite. Para todos nós londrinenses e também da região, ouvi falar da Sercontel Iluminação. Quando fala em Sercontel, nós lembramos em telefonia. Agora nós temos a Sercontel Iluminação. O que é essa empresa? Como que ela surgiu? Como que ela está se estruturando? A Sercontel Iluminação surgiu para suprir uma necessidade da cidade de se fazer uma gestão pública, eficiente, do sistema de iluminação pública do município de Londrina. Né? Ao final de 2014, essa empresa foi criada para atender esta necessidade da cidade, e ao longo de 2015 e até antes de meados de 2016, essa empresa estava sendo estruturada, o que aconteceu em sua plenitude agora ao final de junho, meados de junho. As informações que nós temos publicamente é agora recente, né? Inclusive ela já tem todo o quadro funcional de funcionários, ou isso está em processo de estruturação? Justamente, esse quadro já está completo, é um quadro de 43 funcionários, 43 colaboradores, treinados. Este treinamento do quadro da operação principalmente, que são 27 ou 28 colaboradores que trabalham em campo, né, fazendo o trabalho de manutenção do sistema de iluminação pública de Londrina. Esse pessoal foi treinado pelo Senai, que é a melhor escola do Brasil
em treinamento tanto na parte de eletrotécnica, de manutenção, quanto nos sistemas, nos quesitos necessários para se atender à saúde ocupacional e à segurança ocupacional dos colaboradores. E este treinamento foi finalizado em junho, né? E o pessoal vai receber amanhã o diploma, né, o certificado desse treinamento pelas mãos do prefeito Alexandre Kiref. Bacana. O senhor comentou que é um trabalho feito em campo e realmente a gente acaba observando nas ruas essa nova empresa, né, Sercontel Iluminação, e é uma questão que eu queria te colocar. Esse trabalho exercido em campo, ele tem algum obstáculo, por exemplo, em relação à chuva? Nós tivemos muita chuva no período. Tem sim, existe um problema de segurança ocupacional, de segurança no trabalho, que a iluminação pública é trabalhada com rede energizada. É uma rede de baixa tensão, mas o nosso colaborador não pode ferir os quesitos do Ministério do Trabalho e trabalhar sob determinadas condições insalubres, como, por exemplo, num dia de chuva, está lá num poste e sofreu uma descarga elétrica, né? Então, por conta disso, por conta do período de chuva prolongado, que foi aproximadamente 50% dos dias de 1º de setembro do ano passado até o dia 31 de maio deste ano, foram dias chuvosos. Então, isso aí é claro que sobrecarregou a manutenção, porque as equipes não puderam ir até os locais onde deveriam ser trocados lâmpadas, relés, reatores, e o sistema, a manutenção sofreu um atraso por conta desse período extremamente chuvoso que estamos atravessando ainda. Começou o programa, eu comentei aqui desse conceito Smart City. Significa o seguinte, nós estamos pensando a cidade numa outra perspectiva. Não é só colocar uma iluminação na via. Hoje a iluminação ela tem uma característica que vai além desse aspecto de trazer um certo conforto. Isso tem uma implicação em outros setores, como a questão da violência e também com outras perspectivas de tecnologias. Se o senhor pudesse explicar um pouco mais o que representa isso dentro da empresa Sercontel Iluminação. Bom, a Sercontel Iluminação tem um quadro de engenheiros, de projetistas e arquitetos que está estudando, juntamente com a Sercontel Participações, o conceito de Smart City para ser implantado em Londrina. Isso é um sistema que nenhuma cidade vai poder deixar de aplicar, porque trata-se do futuro, da gestão da cidade, para obter eficiência na gestão. Então, eu vou só exemplificar. Cada uma dessas luminárias pode ter um sensor, e esse sensor pode informar, por exemplo, se um ônibus está passando no local, quantos veículos estão passando por dia por aquela via, pode informar, pode captar a informação do sistema de bueiros, por exemplo, pode ajudar também na gestão dos semáforos da cidade. Então, são informações que podem ser captadas e transmitidas, o uso do Wi-Fi também pelo cidadão, mas podem ser captadas e transmitidas através desses dispositivos que hoje existem acoplados às tecnologias das luminárias, para que a cidade faça a gestão baseada nesses dados, né, e essa gestão passa a ser simultânea. E também a questão da segurança pública, no que diz respeito à diminuição ou aumento da luminância nos locais. Isso vai também ajudar na racionalização do consumo de energia elétrica pago pelo município. Então, tudo isso, de alguma forma, vai refletir para o cidadão, tanto no que diz respeito à segurança pública, quanto na eficiência do transporte público, no uso do sistema viário, e por que não dizer, e principalmente no próprio bolso do contribuinte, porque você vai conseguir reduzir gastos decorrentes de tudo isso aí, né, do transporte, da iluminação, segurança, etc. Ou seja, quando nós olhamos, não é apenas uma luz no poste, quer dizer, é muito mais que isso. Com certeza. Tem um conceito de tecnologia embutido aí que transforma a cidade numa cidade realmente tecnológica. Exatamente. E Londrina
tem uma vantagem muito grande, que tem uma empresa de telecomunicações, ou seja, é uma empresa, a Sercontel Telecom, ela é uma empresa que possui profissionais de alto gabarito, trabalha com tecnologia, uma tecnologia de ponta, e a Sercontel Iluminação faz parte dessa holding, desse guarda-chuva, está nesse guarda-chuva, e ela tem acesso a essas tecnologias, estuda essas tecnologias e tem todo o interesse em participar desse processo de modernização da cidade. Ou seja, vocês estão utilizando já o know-how da Sercontel e aplicando isso para um outro campo que pode oportunizar essa ampliação do uso de tecnologias. Exatamente. A gente precisa integrar essas tecnologias, fazer a integração desses ideais, né, e destes quadros técnicos, tanto da Telecom quanto da Iluminação, da Sercontel Participações, das empresas do grupo, e com a própria municipalidade, com a própria prefeitura, inclusive, né? Então temos a Secretaria de Planejamento, que tem interesse nisso, a Secretaria de Obras, as demais secretarias, como por exemplo a Saúde, a Educação, tudo isso pode participar no futuro, né, de todo este projeto, porque tudo isso é da cidade, né? Talvez eu faça uma pergunta aqui primária, mas se a gente voltar um pouco no passado, isso que o senhor coloca é um pouco semelhante ao que nós tivemos com o fenômeno da internet, né? A associação do telefone com uma série de outras tecnologias que hoje possibilita essa utilização, por exemplo, do celular com várias funções, a internet ocupando um papel de integração que nós não tínhamos essa percepção no passado. Quer dizer, Londrina está olhando mais ou menos nessa perspectiva. Vamos associar essas tecnologias a partir de um núcleo comum. Exatamente. A ideia é que as tecnologias já existem, você faça a integração dessas tecnologias, e você disse bem, tem a percepção que nós temos hoje da internet, das telecomunicações, é muito diferente do passado, e a iluminação pública também passa por esse processo, né? E esse conjunto todo, hoje ela é vista como um conjunto, e todo este conjunto associado, telecomunicações, internet, iluminação pública, esse sistema de sensores, câmeras, etc., com as necessidades que a municipalidade tem. Então, tem uma integração de todo esse ideário, de todo esse ideal, né, de se ter uma cidade melhor e, consequentemente, beneficiar a população como um todo. Né? Ou seja, é a oportunidade da utilização da tecnologia para o uso do bem coletivo. Exatamente. Né? Quer dizer, a cidade do futuro, a cidade tecnológica, ela já está chegando até nós. Está chegando. A impressão que eu tenho pela fala do senhor é que a Sercontel, ela está o quê? Ela está antecipando o futuro para o londrinense. Ela está olhando lá na frente e trazendo ao nosso presente algo que nós poderíamos, quem sabe, ter isso muito, muito longamente, né? Exatamente. Para quem nos ouve aqui, talvez fique aquela pergunta, poxa vida, mas isso é uma questão de médio, curto ou longo prazo? Quando que o cidadão vai começar a sentir isso na sua vivência diária? Olha, eu acredito que ele já sente na sua vivência diária com o uso dos recursos que estão disponíveis, obviamente. Mas a implementação deste tipo de tecnologia leva um certo tempo, e as empresas públicas, o setor público, leva um pouco mais de tempo, porque tem que seguir os ritos legais, né, pertinentes e atinentes a esses casos. A intenção da Sercontel, do grupo, e da Sercontel Iluminação em particular, é que no médio prazo a gente comece a implementar algumas coisas, mas os planos são sempre para longo prazo, para que haja um encadeamento de ações que culminem com a plenitude desse projeto implementado. Como o senhor bem colocou, a Sercontel está vinculada à administração pública em certa medida. Sim. Corre-se o risco, por exemplo, como é um projeto de médio e longo prazo, nesse intermédio nós temos interferência de administrações, ou é uma questão que hoje ela está uma dimensão independente às próximas gestões da administração pública? Olha, eu acho improvável que haja esse tipo de interferência,
não é impossível. Mas a empresa ela é muito focada, ela tem um projeto consistente em andamento. Dificilmente sairá dessa toada, porque qualquer administração responsável, né, terá respeito por um trabalho extremamente profissional, extremamente focado no bem público, na racionalização do uso do recurso público e no benefício que o cidadão vai ter. Ou seja, isso implica também uma participação da própria sociedade, né, de ter consciência de um projeto como esse e também ter uma participação mais ativa em relação aos posicionamentos do próprio poder público. Perfeitamente. E o londrinense, ele sempre foi muito crítico, né, e muito observador das atitudes dos entes públicos, né? E mais do que nunca, durante os últimos anos, os anos recentes, na atual gestão do prefeito Alexandre Quiref, isso tem acontecido de uma forma muito mais consistente, muito mais firme. A prefeitura se abriu de uma forma definitiva para a sociedade e dificilmente a sociedade vai aceitar um retrocesso em relação a isso. Sandro, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui em um minuto, dá para dizer que Londrina sai na frente nessa dinâmica da iluminação, nessa perspectiva do uso da tecnologia para se transformar de fato numa cidade tecnológica? Eu acredito que sim. Londrina está numa caminhada muito interessante, muito boa, incentivada pela atual administração. A Sercontel Iluminação está trabalhando firme com esse propósito. A Sercontel Participações também, que é ela quem determina para a nossa empresa, para a Sercontel Iluminação, essa diretriz. Existe um empenho desses quadros técnicos e eu acredito que em breve Londrina será uma cidade mais conectada com esse futuro. Já é conectada, mas será mais conectada ainda mais. Sandro Nóbrega, olha, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista e o espaço fica aqui à sua disposição. Obrigado estamos sempre à disposição para falar com vocês, com o público que aprecia muito o seu programa, todos nós os admiramos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos para mais um breve intervalo comercial, voltamos na sequência com mais informações para você aqui no Pauta em Debate. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas.
A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar. Se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Estamos de volta com o Pauta em Debate e nesta noite nós tivemos 2 entrevistas e você pôde acompanhar, meu amigo, minha amiga, a primeira entrevista com o Bruno Pedalino, advogado na área empresarial, nos falando a respeito do processo de industrialização, da necessidade do poder público pensar a longo prazo a questão da industrialização enquanto forma de arrecadação para o próprio município. E na segunda entrevista nós falamos com o presidente da Sercontel Iluminação, Sandro Nóbrega, que nos falou aqui de uma cidade tecnológica, a cidade do futuro, que nós podemos perceber na sua fala, já chegando à cidade de Londrina. Eu espero que você possa avaliar as 2 entrevistas e tirar as suas conclusões a respeito do que foi tratado aqui. Eu quero mais uma vez agradecer a sua audiência e dizer que nós estamos aqui à sua disposição para receber também críticas e sugestões em relação às nossas pautas. Obrigado pela companhia, boa noite, até a próxima. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.